Joe Swanson é um policial cadeirante muito fodão que coleciona várias medalhas por heroísmo. No entanto, apesar disso, ele costuma ter alguns surtos de raiva, perde a paciência facilmente e esbraveja com tudo e qualquer coisa que esteja em sua frente. E é por isso que no vídeo de hoje, vamos falar de algumas dessas vezes em que Joe ficou irritado e descontou sua raiva em tudo que estava em sua frente. Mas é literalmente tudo mesmo. E sem minha cadeira eu não sou nada! Cala a boca! Tá bom! Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para saber sempre que sair um vídeo novo. Para começar, vamos falar do dia em que Joe espancou e prendeu Lois. Tudo começou quando Lois se tornou uma ladra, saindo por aí roubando todas as lojas da cidade apenas pela adrenalina que sentia após realizar os roubos. Mas ela acabou zombando do perigo ao convidar o Joe, um policial, para jantar em sua casa, só para mostrar seus novos pratos de porcelana. No entanto, Joe notou várias outras coisas no local, incluindo um quadro muito caro. No dia seguinte, saiu no noticiário que um quadro havia sido roubado da exposição. Logo Joe juntou as peças e percebeu que Lois que havia roubado. Ele foi até a casa dela para prendê-la. Lois até concordou em ir com ele sem oferecer resistência. No entanto, ela enganou Joe. Ligou o carro e saiu voada do local, mas o Joe, sendo um policial muito sinistro, usou uma mangueira de jardim para prendê-la no carro e foi até lá para tirar Lois à força do veículo. Para o azar de Lois, Joe estava muito furioso e não fazia distinção de gênero. Por isso desceu o sarrafo nela e a levou para a cadeia. Não posso lhe dar um tratamento especial. Tudo bem, Joe, eu entendo. Calada, seu velho! E agora, vamos falar da vez em que Joe ficou muito irritado quando perguntaram se ele faria vasectomia. Tudo começou com Lois suspeitando de estar grávida, o que deixou Peter muito assustado, pois não tinha condições de sustentar outra criança. Por sorte o teste deu negativo, e Lois, não querendo passar por esse susto novamente, sugeriu que Peter fizesse uma vasectomia. Mesmo com medo de perder sua virilidade, Peter resolveu fazer a vasectomia. No entanto, Cleveland e Quagmire trataram de assustá-lo, dizendo que uma relação sem potência não tinha graça alguma. Joe discordou, afirmando que era bobagem, pois vários policiais já haviam feito vasectomia, e suas vidas não tinham mudado em nada. Mas quando Cleveland perguntou se Joe faria o procedimento, ele ficou muito irritado, dizendo que nunca faria, e ainda bateu a cabeça de Cleveland na mesa. E você aceitaria fazer... Nunca! Outra característica do Joe quando fica irritado é que, na maioria das vezes, ele puxa sua pistola e sai atirando loucamente. Isso aconteceu quando ele foi em uma churrascaria com os amigos. Lá eles se entupiram de tanto comer bife. No entanto, Joe não conseguiu terminar seu último pedaço porque estava muito cheio. Então os seus amigos acharam que seria uma boa ideia pressioná-lo para que ele comesse o último pedaço, mesmo com Joe não aguentando mais. Ele até tentou explicar, mas seus amigos começaram a zombar dele, chamando de menininha por não aguentar mais comer o último pedaço do bife. Foi aí que Joe ficou muito pé da vida, puxou sua arma e começou a atirar contra o bife até que não restasse mais nada. Depois ameaçou os amigos, perguntando quem era a menininha naquela mesa. Já falei que não estou com fome! Onde é que está o bife agora, hein? Outra vez em que Joe ficou extremamente pistola e sacou sua arma, foi durante um episódio em que Brian escreveu e dirigiu sua própria série, e convidou todos os seus vizinhos para assistirem o episódio piloto. O problema é que a série era tão ruim, mas tão ruim, que Joe perdeu a paciência, parou de fingir que estava suportando, e partiu para cima de Brian, para tentar estrangular o cachorro. Por sorte o Peter, e por mais estranho que isso possa parecer, o Quagmire tomaram a frente para tirar o Joe de cima do Brian. Para o Quagmire ajudar o Brian é porque a coisa já saiu completamente do controle. Como o Joe não estava conseguindo dar uma surra em Brian, ele optou por sacar sua arma e descarregou ela contra o cachorro. Tudo isso porque Brian fez com que ele assistisse aquele episódio até o fim. Mas houve uma vez em que ter essa característica de sacar a arma sempre que fica irritado salvou o Joe, como no episódio em que Sonia, namorada de Quagmire, pegou a arma de Joe, e sem hesitar apertou várias vezes o gatilho. No entanto, como Joe tem o hábito de atirar quando fica irritado, a polícia decidiu remover as munições dele após ele ter mais um de seus surtos. Graças a isso, Joe pulou em Sonia e tirou a arma dela e deu voz de prisão. Tive uma estafa em abril. Nada de balas para este cara. Também tivemos a vez em que o Joe ficou muito bravo e ameaçou sair na mão com um rato. Tudo começou quando Peter alertou a todos sobre o fim do mundo, mas ninguém acreditou nele e ainda o taxaram de doido. Porém, o fim do mundo aconteceu, e graças às explosões nucleares, todos os seus vizinhos sofreram mutação, com o Quagmire se fundindo ao corpo de Cleveland e o Joe ficando preso no chão. Um tempo depois a comida acabou,
e os Griffins tiveram que ir buscar em outra cidade. Antes de sair, Meg resolveu colocar umas ratoeiras em volta do Joe para protegê-lo do rato. No entanto, assim que Meg terminou de colocar, percebemos que essas ratoeiras não eram muito úteis, pois olhe só o tamanho desse rato. Pode vir com tudo! Outro momento de fúria do Joe ocorreu quando a Bonnie pediu para ele passar o aspirador na casa. Como o Joe é um bom marido prestativo, ele fez isso numa boa, mas o problema surgiu quando Bonnie pediu uma missão um tanto quanto impossível, que era tirar todas as marcas de pneu do tapete. No entanto, quando ele tentava remover uma marca de um lugar, acabava criando outra em outro lugar, até que chegou a um ponto em que ele ficou estressado e disse que não ia mais tirar nenhuma marca. Aprenda a viver com elas, Bonnie, são só marcas, as pessoas deixam marca! Outra vez em que Joe ficou muito irritado com Bonnie foi no episódio em que James Woods encontrou a carteira de Peter com todos os documentos pessoais e os documentos da casa. Por isso James tomou posse da identidade de Peter, passou a ser ele e ainda chamou a polícia para expulsá-lo de casa. Inacreditavelmente, Joe expulsou Peter de sua própria casa e ordenou que ele tirasse toda a roupa e ficasse só de fraldas. Mas ao descobrir que as outras pessoas não usavam fraldas, ele ficou puto com a Bonnie por tê-lo enganado. Vocês todos não usam fralda? Droga, Bonnie! Mentiu pra mim sobre a fralda! Também teve aquela vez em que eles foram para uma boate de strippers para comemorar que o Quagmire finalmente se livrou de sua filha, mas o Quagmire não conseguia parar de pensar na garota e percebeu que havia cometido um grande erro ao colocá-la para adoção. Por isso ele foi correndo para tentar consertar essa besteira que ele fez. Mas Peter e Joe decidiram ficar na boate. E foi aí que surgiu uma stripper fantasiada de professora, dizendo que eles foram meninos levados, e por isso passaria muitas lições de casa para eles. No entanto, não é aquele tipo de lição que vocês devem estar imaginando. Ela literalmente passou um dever de casa, envolvendo cálculos matemáticos e tudo mais. Foi aí que Joe ficou muito puto quando Peter tentou colar de sua questão. O que colocou na questão 4? Ela falou pra não dizer nada! Na outra vez em que Joe ficou putaço em uma boate, foi quando Peter tentou perverter o Quagmire só para ele desistir do casamento, levando o amigo a uma casa de striptease, para que uma daquelas mulheres pudessem dançar no colo do Quagmire. Já que o próprio Peter alegou que não podia por já estar casado, Cleveland estava com chulé, e Joe não era capaz de levantar nada da cintura para baixo. Logo vemos Joe furioso com seus amigos por levá-lo àquela boate. Ah! Por que me trouxeram aqui? E essas foram algumas vezes em que o Joe perdeu a paciência com tudo que estava em sua frente. Comente aí o que você achou desse vídeo. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar todas as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Vou deixar também aparecendo mais 2 vídeos aqui em sua tela, para que você possa escolher um deles para continuar assistindo a mais resumos de Family Guy. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Essa história fica pro próximo episódio. Até lá!